Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula agora da EJA do nível 1, nossa aulinha de geografia. Então vamos lá, né? Para mais um pouquinho de conhecimento, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, hoje a gente vai começar o nosso assunto falando um pouquinho sobre espaço rural e suas paisagens, tá? Então vamos ver aí o que a gente vai aprender sobre a zona rural hoje. Gente, o que são as paisagens rurais, né? As paisagens rurais formam os espaços usados pelos seres humanos para, sobretudo, realizar atividades do setor primário. Então, o que a gente vai ter no campo especialmente, né? A agricultura e a pecuária. Esses dois tipos de atividades são atividades básicas, consideradas do setor primário da economia. A gente tem outras atividades que também são consideradas do setor primário, como a mineração. Mas aqui no caso do campo, né, da paisagem rural, nós vamos nos ater nessa aula e na próxima, né, que vai ser a continuação desse assunto, nós vamos nos ater à paisagem rural, ligada à pecuária e à agricultura, à agropecuária, certo? Então, pessoal, o que a gente tem aqui de atividade primária, né? A gente vai ter o desenvolvimento da agricultura, nas suas mais diversas formas, né? Desde uma agricultura voltada para exportação, até uma agricultura para atender o mercado interno, né? Agora, hoje em dia, a gente tem essas modalidades de agricultura orgânica, enfim. E a gente também vai ter as atividades de criação de gado, tanto gado de leite, quanto gado para corte, né? E é um cenário bem interessante, que a gente tem toda uma questão hoje da genética, da tecnologia, envolvendo aí também essas atividades para melhorar a qualidade e a produtividade. Enfim, gente, mas quais são os elementos que influenciam, né, aqui o clima, o relevo, né, o solo? Então, o que a gente tem aqui? A agricultura é uma atividade que depende essencialmente de elementos externos, certo? E esses elementos externos estão presentes no nosso dia a dia, né? E aí a gente vai ter a questão do clima, né? Quem mexe aí com fazenda, quem é produtor rural, vai saber muito bem como é isso. Você fica ali dependendo da previsão do tempo, né? Você fica dependendo do melhor período para plantar, do melhor período para colher, né? Porque cada tipo de cultivo vai se adequar melhor a um tipo de clima, né? Tem tipo de cultivo que você vai plantar na estação seca e vai colher na estação chuvosa, ou ao contrário, né? Tem tipo de cultivo que precisa de permanecer mais tempo com chuva, né? Precisa ser mais irrigado se não tiver a questão da chuva. Outros tipos de cultivo são mais adaptados a épocas secas, né? De baixa pluviosidade. Então, cada agricultor, cada produtor rural vai, né, encontrar ali no seu tipo de cultivo, na espécie que ele optou por produzir, né? Qual a melhor estação para plantar ou para colher, né? Depois a gente tem a questão do relevo. O relevo também, pessoal, é muito importante na questão do clima, na questão da plantação, assim como o clima na questão da lavoura. Por quê? Né? Se você tem um relevo mais aplanado, se você tem um local, uma topografia suave, aquele local vai ser mais propício, né? Você fazer vários tipos de plantio, na verdade é o ideal, né? Quando você tem um terreno bem plano, seria aí a melhor opção, porque ali você vai ter a liberdade de poder plantar, né? De executar uma série de atividades. Mas quando você tem terrenos mais inclinados, quando as fazendas são em alguma região mais serrana, com topografia um pouco mais íngreme, também tem soluções para a gente adequar a essas questões. E eu já vou mostrar para vocês quais os tipos de soluções, né, que são técnicas que podem ser usadas pelos produtores rurais para adequar, né, esse relevo e para aproveitar melhor essa topografia inclinada nas suas plantações, né? E a outra questão é o solo. O solo é fundamental, né, pessoal? Quando a gente precisa de um solo fértil, né? O solo, ele é essencial na plantação. E um solo bem drenado, um solo com uma diversidade de minerais, ele é um solo mais propício à fertilidade, né? E quando esse solo também ele é usado de uma maneira errada, quando esse solo é usado de uma maneira excessiva e não é feito qualquer trabalho de manejo com esse solo, nós vamos ter em contrapartida sérios problemas, né? Por quê? Porque vai diminuir a produtividade, aquela agricultura não vai florescer da forma como deveria. Então nós vamos ter aí uma série de impactos, né, quanto à qualidade
e a produtividade. Hoje, a gente tem uma série de técnicas, e a gente vai até falar isso nas próximas aulas. Nós temos uma série de técnicas que podem se usar para melhorar a qualidade desse solo. Uma série de manejos sustentáveis que podem ser usadas para melhorar a qualidade desse solo, como a questão da irrigação, como a questão dos fertilizantes, né? E aí a gente tem até a questão dos fertilizantes orgânicos também. Então nós temos hoje a disponibilidade, uma série de recursos para evitar que esse solo fique pobre, né, que esse solo se torne um solo empobrecido e pouco fértil, e soluções para torná-lo melhor, para fazer um processo de recuperação com esse tipo de local, certo? Então a gente tem isso. Aqui no Brasil a gente tem alguns solos muito férteis, né, mas é geralmente essa junção entre clima, relevo e solo, né, que os produtores rurais vão usar para definir o tipo de cultivo agrícola da sua propriedade rural, qual tipo de cultivo será o mais indicado, que oferecerá melhor qualidade, tá certo? Então sempre tem que ficar atento a essas questões naturais. Bom, as técnicas agrícolas. O desenvolvimento das técnicas agrícolas buscam superar as condições naturais inadequadas para o plantio. Então, o que acontece, gente? Desde que o homem começou a desenvolver a agricultura, e a agricultura foi fundamental no desenvolvimento do homem, né? Quando a gente pensa que a humanidade era nômade, e depois da descoberta da agricultura, o homem pôde se fixar, né? O homem começa a ser sedentário e ali criar toda uma organização social, a gente começa a entender, né, que a tecnologia, ela foi fundamental. E quando eu coloco tecnologia, eu não estou me falando só de tecnologias digitais, como às vezes a gente acaba remetendo, né, sempre as tecnologias digitais, ou essas técnicas agrícolas mais evoluídas. Existem técnicas simples que podem ser usadas para melhorar a produtividade do solo e para evitar, né, problemas de perda dessa fertilidade, certo? Então, essas tecnologias ao longo dos tempos, elas foram essenciais para que o homem pudesse ocupar lugares que antes eram inimagináveis para o plantio agrícola ou até mesmo para a criação de gado, e pôde tornar mais férteis aqueles lugares que não apresentavam uma grande produtividade ou que já passaram por algum problema de desgaste desse solo, né, por causa do manejo inadequado. Bom, eu trouxe aqui pra gente 2 exemplos dessas técnicas que podem ser usadas, e aqui vem muito a questão do relevo, como eu já tinha comentado com vocês. Essas 2 técnicas que eu trouxe, elas podem ser ligadas ao relevo e até, no primeiro caso, inclusive ao clima. Aqui eu tenho agricultura de terraceamento. Esse tipo de agricultura é muito comum em lugares bem íngremes. E se vocês olharem para essa imagem, vocês vão notar aqui uma topografia realmente mais inclinada, um relevo mais íngreme, né? E o bacana é que dá para aproveitar essas encostas para fazer o plantio, né? Então, olha só. É como se cortasse essa encosta e fizesse o que a gente chama de platô. O platô seria cada corte aqui, tá? A gente tem a ideia que, olha assim, parece que são degraus, são taludes, né? Então, o platô seria essa ideia dos taludes aqui. E aí você pode plantar nesses locais. Então, é como se você criasse terraços, por isso o nome terraceamento. Terraços para plantar ali. E um dos lugares mais usados hoje em dia desse tipo de agricultura é na Ásia, mais precisamente no sul e no sudeste asiático. Mas essa técnica, ela é muito antes ao que a gente conhece hoje. Na verdade, os incas aqui na América do Sul, nossos vizinhos aqui do Peru, da Colômbia, da Bolívia, eles já usavam essa técnica. Já visto que eles moram numa região extremamente íngreme, né, ali nas proximidades da Cordilheira dos Andes. Então, naquela época, eles já aproveitavam a inclinação do terreno da cordilheira para fazer esse tipo de cultivo. Mas hoje, é muito interessante olhar para essa agricultura e arremeter ao Sudeste Asiático. Por quê? É um local que chove muito. No Sudeste Asiático, a gente tem um clima de monções, que no verão a gente tem chuvas torrenciais, chuvas em grande volume. E a base da alimentação dessa população é o arroz. Então, eles precisam de uma elevada produtividade de arroz para poder manter, né, a população. Então, o que eles fazem? Eles aproveitam os terrenos íngremes, cortam e fazem esse modelo de terraceamento. Inclusive, essa imagem eu peguei de uma região do Sudeste Asiático. E vocês notem que aqui a gente tem um acúmulo de água. Não sei se na imagem na câmera está dando para vocês perceberem, mas aqui, olha, essa região mais clara é a água. Então, eles criam nesses platôs como se fossem mini represas, né? Para quando tiver essas chuvas de monções, que chovem 2, 3 meses de uma forma intermitente,
a gente vai ter aqui o acúmulo de água, certo? E aqui nesse acúmulo de água, eles vão aproveitar para plantar arroz, né, para fazer a risicultura, que é um tipo de cultivo que depende muito de água para florescer, né? A risicultura, ela é um cultivo que depende muito de irrigação. Se não tiver água natural, tem que ser muita irrigação para que ela possa florescer. Então, eles aproveitam na época da chuva, plantam o arroz nessas encostas, aproveitam a água, né, que fica represada aqui nesses terraços e plantam, certo? E na época da seca, eles fazem a colheita. Então, olha só, a junção do clima e do relevo sendo muito bem aproveitado, né? Aqui nessa situação, dificulta o uso de maquinário mais tecnológico, né? Máquinas mais pesadas, é um trabalho mais manual. Mas é interessante, porque o Sudeste Asiático também tem uma população muito grande. Então, acaba que, por vezes, isso fica facilitado, né? Porque eles têm mão de obra disponível. Agora aqui uma outra técnica, essa tem pertinho da gente aqui, né? Aqui na nossa região, a gente vai encontrar muitos cultivos de café, e café é um ótimo tipo de escolha para aproveitar as curvas de nível. Então, a curva de nível, ela é feita em locais também com uma certa topografia, um pouco mais inclinada, não tanto quanto aqui no terraceamento, né? São terrenos íngremes, mas não com o mesmo grau de inclinação. E se vocês perceberem aqui nesse cultivo, vocês vão ver que eles estão plantando, fazendo uma espécie de curva, literalmente, tá vendo? Eles vêm aqui arredondados, olha. E as curvas de nível, elas correspondem ao ponto do mesmo relevo, de mesma topografia, de mesma altitude. Então, se a gente vier aqui começar a medir cada fileirinha dessa aqui, ó, de pé de café, a gente vai ver que eles estão na mesma altitude, na mesma inclinação em relação à base desse terreno, tá? Então, vão estar todos iguaizinhos aqui, ó, na mesma altitude, cada curva dessa. E por que eles fazem isso? Para diminuir o processo erosivo. Porque se a gente tem uma encosta com certo grau de inclinação, quando chove, a tendência da água é vir com uma certa velocidade e ela pode acabar arrancando os pés de café ou de outro cultivo que esteja sendo cultivado e provocar uma erosão. Então, além de tirar a planta, ela ainda pode provocar um sistema erosivo nessa encosta e perda de solo, né? Aí a gente vai ter um problema de ter que fazer uma recuperação de encosta, né? De ter que drenar essa água, já vai ser um outro problema técnico para ser resolvido. Então, é possível com a curva de nível a gente diminuir esses problemas. Então, você planta na curva de nível, né? Ali na mesma topografia, e aí você diminui o processo erosivo. Certo? Então é excelente. E aqui na região de Araxá, como a gente tem em torno da gente aqui uma região de planalto, algumas serras, e a gente também tem como um dos principais tipos de cultivo a cultura do café, a gente usa muito as curvas de nível, entendido? Então esses foram dois exemplos que eu trouxe. Agora a gente tem outros dois aqui, que é a irrigação e a adubação. A irrigação é um tipo, né, de tecnologia usada muito bacana. No Brasil a gente também utiliza, mas em determinados países do mundo ela se torna essencial. Ela é determinante para que possa acontecer a agricultura. E eu trouxe aqui um exemplo desses casos assim, que é determinante, que é o caso de Israel. Israel é um país que parte dele está num deserto, que é o deserto de Negev, e quando a gente pega para olhar essa imagem, olha só pessoal, aqui em volta, tá vendo? Tudo areia, deserto, tá vendo? E aí eles usam a água dos rios que correm aqui, no caso aqui é o Rio Jordão, e eles irrigam toda essa região. Olha que bacana. Eles irrigam tudo isso aqui, tá? Então, é possível florescer no deserto? Então, em alguns casos, sim. Em desertos extremamente secos, se torna bem complicado. Mas no caso desse, que tem uma certa pluviosidade, eles têm um rio, um fluxo d'água perene, eles conseguem fazer essa utilização. E aqui a questão da adubação, né? Que hoje em dia a gente tem uma série de insumos com tecnologia para ser feito essa melhoria na qualidade, nos minerais desse solo, para repor, né, esses minerais, mas também pode-se usar a agricultura orgânica, principalmente a adubação orgânica, né, em pequenas propriedades. Geralmente, esse tipo orgânico de adubação ele é feito em propriedades menores. Já essas propriedades voltadas para exportação, essas propriedades grandes, com grandes lavouras, eles usam adubos aí da indústria, né? Que são produzidos pela indústria, mas a intenção aqui é melhorar, né, esse solo, a qualidade desse solo, fornecer nutrientes para esse tipo de cultivo, tá? Essa que é a ideia. Bom, agricultura tradicional. A agricultura tradicional, gente, ela também é conhecida como intensiva. Tá? Aqui a gente tem, extensiva, desculpe, elevado número de trabalhadores, reduzido número de máquinas. E eu trouxe aqui a imagem para a gente ver um trabalho mais manual,
né? Então, essa agricultura tradicional, geralmente ela é feita em pequenas propriedades, ela é feita para abastecimento local. Então, quando a gente vai lá no supermercado, compra o nosso pezinho de alface, o nosso tomate, né? A nossa fruta, ela vem dessas lavouras de agricultura tradicional, que são voltadas a atender o mercado local, tá? Então aí a gente vai ter mais trabalhadores porque ela não é tão mecanizada, a gente não usa tanto as máquinas para fazer, mas sim uma mão de obra humana, né? Uma mão de obra aqui que precisa do trato humano para ser feita. Depois a gente tem a agricultura moderna ou intensiva. Essa aqui são grandes lavouras, grandes fazendas, geralmente voltadas para exportação. E a gente vai ter, então, uma agricultura intensiva, menos trabalhadores envolvidos no processo, né? Porque você vai precisar de pessoas para operar só o maquinário, elevada produtividade e uso de máquinas. O uso das máquinas, desses insumos, claro que isso encarece, né, a produção, mas em contrapartida, o volume produzido é maior, né? E como são produtos voltados, eles também abastecem o mercado interno, mas a gente tem uma boa parte dessa agricultura intensiva ou moderna voltada para o mercado externo, tá? Então aí é o que alavanca o nosso PIB, né? Na questão agropecuária aí, que é tão importante para a economia brasileira. Então tá muito na mão dessa agricultura moderna. Então as duas se completam. A gente precisa daquela agricultura tradicional extensiva, né, para abastecer aqui o mercado interno, e a gente também precisa dessa agricultura moderna e intensiva para exportação, né? Então as duas se completam. Bom, gente, então a nossa aulinha hoje já está encerrando, né, por causa do nosso tempo, mas é um assunto que não se esgota aqui, que nós vamos continuar nas próximas aulas conversando, e a gente falou hoje sobre espaço rural, técnicas agrícolas, agricultura tradicional e agricultura moderna, certo? Então a gente fez aí uma pequena pincelada, né? Iniciamos aí o nosso processo de conhecimento sobre as técnicas agrícolas. Bom, gente, então quero convidá-los para continuar comigo aí nas nossas próximas aulas, para vocês não perderem o restante desse conteúdo. Muito obrigada pela audiência, pela presença de vocês. Um beijo enorme, bons estudos e até mais.